Olá, amigos e amigas do Vai Vendo Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o casal Jean, a Mari. Vamos falar sobre gestão e liderança, treinamento de equipe, novos tempos, tecnologia, enfim, um assunto acho bem descolado que vai interessar ao pessoal que está acompanhando. Tudo bem, Jean? Tudo bom, graças a Deus. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, né? E a gente trabalhar hoje esse tema que é tão importante, né? Diante de todas essas mudanças que tem no mercado hoje, que são necessárias e a gente tem que estar necessário e preparado para elas, né? Sempre, né? Não podemos parar. Cada vez mais velozes as mudanças e alterações, né? Cada vez mais. Tudo bem, Mari? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer também estar aqui presente hoje. Que bom. Pela primeira vez, né? A gente participando. É bem interessante. Tenho certeza que vai ser um papo legal. Beleza. Aqui é o Casal 20, a nossa geração Casal vai entender, 20, né? Exatamente. Exatamente, é Casal 20. Ou seja, é possível trabalhar junto e ter sucesso, o casal. É possível trabalhar junto. Eu costumo dizer o seguinte, ó, eu falo muito, eu e a Mari a gente conversa muito, porque eu comecei a nossa empresa, Personal Advisor, em 2008. Tá? Então, quando eu comecei em 2008, eu trabalhei até 2011 sozinho. A Mari ficou se preparando 4 anos para vir para Personal. Tá? Então, ela trabalhava como supervisora de telemarketing, de empresas e tal, e de vendas também. E ela ia fazendo cursos, aprimoramentos e tal, e ela entrou em 2011 para me ajudar. Nesse tempo, tu foi estruturando também a ideia. Fui estruturando tudo. Eu já trabalhava, eu saí na época, né, da empresa Cetelbras, eu trabalhei como diretor comercial da Cetelbras, antes da Cetil Treinamento, né? E daí a gente pegou... Ou seja, tu sempre esteve à frente do teu tempo, porque a Cetil, nos anos 90, era novidade, a computação, né? O acesso ao computador, perfeito. E ali era a escola moderna. De educação corporativa, se botar a minha bagagem, dá mais de 30 anos. A tua formação? A minha formação é administração, gestão de marketing e vendas, né? E dentro disso eu fiz mais de 160 cursos de tudo que você imaginar que uma empresa precisa, tá? Desde cursos básicos como oratória, etc., até cursos como Kanban, TQC, Total Quality Control, fiz cursos de gestão de conflitos, todos os tipos de cursos de liderança, gestão, etc., ferramentas de gestão, que é uma paixão que eu tenho também, toda a parte de psicologia de empresas, etc., né? E principalmente a parte de gestão estratégica hoje para formar equipes, gestores e empresários de alta capacidade técnica. Isso é interessante. Maria, a tua formação? Minha formação é técnico-contábil. Depois que eu me formei, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com pessoas, né? Então, trabalhei na área comercial. Porque o contábil é exatamente o contrário, né? Exatamente. É meio isolado com os números. Então eu tinha uma comunicação muito aberta, né? Gostava de me relacionar, de ser muito curiosa por tudo que acontecia. E eu sempre tive assim um feeling para venda, né? Uma característica muito forte minha. E isso foi despertando, né? E aí fui me atualizando, né, em cursos. Quando eu vim morar para Blumenau, eu sou natural de Blumenau. E meus pais daí se mudaram daqui, foram morar em Rodeio, cidade bem próxima, né, do Vale. E eu com 19 anos, o meu propósito era vir morar para Blumenau. E isso foi um desafio muito grande, porque na minha formação, depois, né, no trabalho, relacionamento, né, e isso tudo foi me deixando cada vez mais curiosa. E quando a cidade grande, né, que é um desafio pra gente, né, vir para trabalhar, eu sempre digo que o relacionamento é muito importante. A primeira loja que eu bati na porta, né, era Ras Calçados, aqui na 15. Sim. Então foi uma oportunidade muito grande, porque ali a gestora era de Rodeio, a família dela toda. E eu falo italiano, então a gente começou a falar, aí deixei meu currículo. Identificou a tua família tudo, também. Né, de lá, então a geração dela lá era muito... Tinha uma conectividade muito grande, né, na nossa conversa. Então isso me proporcionou uma abertura muito fantástica, né? E o meu desafio não era arrumar um emprego, era me manter no emprego. Né? Era o meu maior desafio. E como eu tinha já uma experiência de mais de 5 anos na área de comércio, em Rodeio,
eu comecei a trabalhar isso na comunicação com ela. E foi uma oportunidade que eu disse, quando é que tu podes começar? Eu disse, posso vir amanhã? Eu já estava morando aqui no bairro Bom Retiro. E isso foi me aproximando mais ainda, porque era um serviço próximo, né? O relacionamento já foi muito bom. E dali então eu comecei a me desenvolver dentro da empresa, as coisas foram crescendo. Depois de 3 anos eu consegui uma gerência em uma unidade deles, na Rua 15 também. E depois me proporcionaram uma outra gerência na escola agrícola. E isso para mim foi uma crescimento, coisa fantástica, né? E a questão não só da área comercial, mas sim a confiança que foi gerando, me fez entender que aquele ali era o meu caminho. Né? E depois ali eu fui para uma outra empresa, daí eu fui trabalhando na área comercial, marketing, trabalhei com o Jean na Cetil, né? Então ali a gente se conheceu, ele me obrigou a fazer um curso. Opa! Técnico de informática. Né? Ela fez 4, eu casei. Então vocês a gente começou a se conectar. Então vocês se conheceram lá nos anos 90. Sim. Quantos anos já tem essa parceria? 30 anos. Ah, que legal. 25 anos de casado e 30 anos juntos. De tudo. Timbó se divide, Timbó Rodeio se divide, os italianos e os alemães. De qual descendência tu era? Eu sou italiana. Ah, italiana. Italiana. E o Jean? De onde que tu é, Jean? Eu sou aqui de Blumenau mesmo, nascido e criado, né? A minha família, a família Rausch, ali do bairro da Velha. Né? A maioria parente da dona Célia Rausch, mulher do Leoberto Rausch. Sim, então o meu pai, né? São nome de ruas vocês também. Sim, exatamente. João Rausch, tem. Então eu nasci e fui criado aqui. Então, só que e o meu pai, né? Que eu digo, né? Hoje a gente é mentor, mas meu pai é que me deu a ideia de mentoria. Por quê? Ele que trouxe o controle de qualidade para a Hering, na época, ele era diretor de controle de qualidade da Hering, né, o Luiz Carlos Rausch, e na área têxtil e tal, e ele tinha que trabalhar todos os funcionários, etc. Tal. Ele entrou, para tu ter uma ideia, com 800 funcionários na Hering, ele saiu, tinha 11.200. Então, toda essa tecnologia, essa área de gestão, tal, desde muito jovem, ele me ensinou. Eu sou o mais velho da minha família, então ele sempre falou, vou te criar para ser um líder, não para ser liderado. E aí foi que a gente começou a trabalhar isso intrinsecamente desde a infância, já praticamente. Tu usou toda essa liderança, toda essa técnica para conquistar o amor da tua vida também. Com certeza, né? Aí tem a parte psicológica, de neurociência que a gente usa, tem a parte de inteligência emocional, tudo que a gente... Porque não deixa de ser uma sociedade, né? Sim, exatamente. E a convivência hoje, ela exige muito mais do que há uns anos atrás, assim como uma empresa. É igual. Porque se eu não estou enganado, quero que tu me corrija, mas há alguns anos numa empresa, digamos há 20, 30 anos, o gerente dizia, você faça isso, você cumpre e não reclama. Pronto. E no relacionamento também não tinha muita essa discussão, né? De igualdade, vamos escolher isso, escolher aquilo juntos. Exatamente. Houve essa necessidade de mudança. Nós vivemos outros tempos. Exatamente, né? E isso, tanto a Personal Advisor a gente criou, e eu e a Mari a gente conversava muito sobre isso, para quando a gente pegar e formatar uma empresa, o que nós ensinarmos, nós aplicarmos na nossa. Então isso é um preceito básico. Não adianta eu falar sobre determinado assunto ou determinado produto se eu não experimentei, por exemplo. Então eu e a Mari, nós somos bem disciplinados. Por quê? Vocês precisam ser bem-sucedidos. Bem-sucedidos em tudo e bem disciplinados. Então hoje, como 95% das empresas que a gente trabalha, ao longo desses 15 anos, para tu ter uma ideia de know-how, né, nós temos um método chamado PLOC, Planejar, Liderar, Organizar e Controlar, onde nós trabalhamos 5 pontos fundamentais de qualquer empresa. Método, o processo, de que forma está sendo feito. Mão de obra, fundamental, 80% do sucesso das empresas está na sua mão de obra, tá? Máquinas, que são todos equipamentos, desde computador, software, tudo que precisa. Até inteligência artificial? Tudo, inteligência artificial nem se fala. Quem está fora da inteligência artificial hoje na área de gestão está perdendo tempo e está consumindo o seu tempo, às vezes, e energia com coisas pequenas que podia estar desenvolvendo lá dentro, depois a gente pode exemplificar. Meio ambiente, então o ambiente de trabalho hoje, ele formata muito, porque as pessoas e os profissionais, porque hoje a liderança, gestores e empresários,
O maior desafio deles é trabalhar pessoas hoje, porque você tem 4 gerações hoje para liderar. Você tem a geração X, a Y, a Z, e agora está entrando a geração Alpha no mercado, né? E daqui 2, 3 anos está entrando essa geração. A gente conta muito isso como mão de obra, mas essas gerações também são as gerações de clientes e consumidores que essas empresas trabalham e se fazem por causa desses consumidores. Que são mais exigentes também. Muito mais exigentes. Tem conceitos mais atuais. Mais atuais, trabalham por conquista, querem a coisa pronta, a solução pronta. Eu não vou te vender uma lâmpada, eu vou te vender uma lâmpada, já te dizer qual é o eletricista para ir na tua casa, fazer a coisa toda tal, e tu não te incomodar com nada. É isso que o novo cliente quer. E temos a parte também onde a gente trabalha mercado. Qual é o posicionamento da minha empresa? Quem é a minha persona? Quem é o meu cliente? Aonde eu quero estar? De que forma eu quero posicionar a minha marca, a minha empresa dentro do mercado hoje? Se eu quero expandir e tal. Então a gente participa dentro desse contexto, desse 5M da Personal Advisor. Nós trabalhamos ao longo de 15 anos, 17 anos já, né? A Personal Advisor, eu falo 15, mas já são 17 anos, né? Que a gente trabalha a Personal Advisor. Nós trabalhamos em mais de 89 segmentos diferentes. Então, desde indústria, têxtil, metal mecânica, indústria de software e várias outras, né? Como imobiliária, hospitais, clínicas, barbearia, de pequenas a médias e grandes empresas, empresas multinacionais, empresas com robótica, hotelaria, por exemplo, e parques que a gente faz em Gramado também, né? Participa de muita atividade lá, né? Então a nossa especialidade ela trabalha hoje os 5Ms, e a Mari especificamente ela trabalha a parte de gestão de pessoas, né? Então as pessoas, toda a parte de mentalidade, de cultura organizacional mesmo, para que onde a gente imprima o nosso processo, as pessoas sigam, né? Mari, o ser humano hoje ou está mais sensível ou mais exigente. A forma de você transmitir uma ordem, ela mudou muito nos últimos 30 anos, lá da nossa internet de escada para hoje, a inteligência artificial, né? Como é que você trabalha isso, por exemplo, com um empresário sexagenário, uma pessoa que tem mais de 60 anos, uma empresa familiar, dessa necessidade de ter que se readaptar? Como é que é esse trabalho teu de treinamento da liderança, do empresário, da equipe? Sabe, Roberto, uma das coisas que a gente tem que entender quando a gente entra é conquistar, né? Eu preciso entender do teu negócio, porque da tua informação eu vou gerar um trabalho, né? No qual o personal tem que trazer um resultado. E todo o trabalho ele tem que gerar uma lucratividade dentro da empresa. Então, quando a gente trabalha pessoas, a gente tem que saber em que local da empresa ela se encontra, né? Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso extrair dela toda a informação. E ela vai me dizer o que ela precisa. Porque se eu chegar com tudo pronto, eu não vou conseguir o resultado que eu quero. E ela, trazendo essa informação, eu organizo isso dentro do PLOC, né, que é planejar, liderar e organizar, para que o resultado ele aconteça dentro de um controle que a empresa vai ficar depois para dar continuidade disso. Então a organização sempre é com pessoas, a comunicação ela tem que ser direta e clara, objetiva e com propósito, né? Para isso a gente tem que simplificar as coisas, porque se a gente não conseguir simplificar, a gente também não consegue trabalhar, né? E às vezes as pessoas estão tão assim metódicas dentro do trabalho, e às vezes a gente tem que chegar e quebrar muitos paradigmas, né? Eu vejo muito empresário, muito empreendedor, Mari, reclamar da falta de mão de obra. Hoje o índice de desemprego é pequeno e muitas pessoas não querem mais ser CLT. Sim. Como é que trabalha isso para o empresário conseguir cativar e manter os colaboradores da empresa? Primeiro ele tem que reinvestir em treinamentos, tá? Não importa o tamanho da empresa, o número de pessoas, porque assim, eu entendo assim, ó, cada profissional está dentro da sua especialização, né? O dono não vai parar de fazer o trabalho dele para vir treinar uma pessoa.
dentro da empresa, dentro daquilo que ele precisa. É difícil para ele. Então ele tem que reinvestir, ele tem que botar pessoas, né, para treinar essas pessoas. E muitas vezes as pessoas acham isso que é um gasto, não vale a pena. Tem medo que o funcionário logo deixe a empresa, tem interesse, né? Mas se ele pensar assim, realmente a coisa vai acontecer assim. E a pessoa e aí, é o risco do negócio, né? E quando você começa a trabalhar as pessoas, a tua rotatividade diminui. Nós temos empresas com cases de sucesso de 98% que zerou a rotatividade, de um índice que estava a quanto? A 20%? Não, nós já pegamos empresas... Me ajuda no... Vou dar uma análise para você, por exemplo. Porque às vezes é tanta informação pegar esse exemplo da Mari, que é bem legal. Tá? Como a gente já trabalhou mais de 300 empresas, então uma foi específico na veia nessa tua pergunta. Por exemplo, um supermercado no litoral de Santa Catarina. Eles nos contrataram por quê? Qual é o cerne do problema deles? Jean, Mari, nós estamos com... Começa a temporada, né, de verão. Até a outra temporada eu mudei 85% da minha equipe. Está inviável. Nós não sabemos o que fazer e por isso entramos em contato com vocês. E aí é difícil manter a qualidade do atendimento com essa rotatividade, né? Tudo e administrativamente, tá? Para tu gerir, quando a pessoa tá boa, a pessoa sai, mas é muito perfil do litoral de Santa Catarina. Tá? Isso em hotelaria, então, tudo. Em hotelaria também, que a gente trabalhou já, vários hotéis, tal, hotel temático também a gente trabalha, tal, mas enfim. Aí eles nos chamaram, bom, vamos fazer um trabalho. Nós começamos desde o treinamento de RH, onde o que acontecia? Pô, na temporada, né, você precisa vender, você precisa atender, né? Precisou de gente, passou uma pessoa na frente, bateu o coração, foi para dentro. É bem isso aí. Tá? E o que acontecia? Essas pessoas ficavam muito pouco tempo, não conheciam a história da empresa, o storytelling, não conheciam nada. A pessoa que contratava não tinha esse preparo de contratação e tal. E o que nós fizemos? Nós entendemos que hoje, o que acontece, Roberto, que é muito forte. Você contrata a pessoa pelo hard skill, pela habilidade técnica. E você demite pelo soft skill, pela habilidade de comportamento. Tá? Então você contrata pela habilidade técnica e demite por comportamento. Isso é 100% das empresas que a gente trabalha hoje, para você ter uma ideia. Não é só o desempenho do funcionário na atividade. Não, é comportamento. O que ele traz para o ambiente. Exatamente. Aquela história também da laranja podre, ela é verdadeira, né? Com certeza. E aí o que aconteceu? Por exemplo, nesse case específico, nós fizemos todo um trabalho que começou desde a contratação, integração do funcionário. Quando você contrata hoje, é muito comum das empresas elas pegarem e contratar e vender a função. Você tem que vender a tua empresa para o funcionário. Ele tem que saber onde ele está entrando, qual é a capacidade, quais são os valores, missão, visão, tudo isso. Isso faz parte do compliance, faz parte da integração e da cultura, né, Mari? Da empresa. É a tua identidade, né? Exatamente. Então tu tem que ser falado isso. Mari, tem uma padaria que eu frequento, e eu frequento há mais de 20 anos. Sim. Os gestores dessa padaria, eles têm uma mão para contratar colaboradores, porque eles fazem que, independente quem entra ali ou quanto tempo fica naquela padaria, consiga ter um perfil exatamente igual a padaria trata todos. Sim. Ou seja, as pessoas ali estão sempre alegres, positivas, dispostas a atender. Perfeito. Essa característica de escolha é fundamental para o empresário, né? É fundamental, e vender cultura, né? A cultura da empresa. Por que as pessoas se moldam ou não se moldam? É de acordo com os objetivos, valores e a cultura da empresa, do ambiente de trabalho e tudo isso. Então, como eu estava te falando, nesse supermercado, a gente passou de 85% para 22,5% em 2 anos. Foi um trabalho de 2 anos. Então era contratação, treinamento, integração e manutenção do funcionário. Jean, tem milagre? Não. A gente começa de cima para baixo. Primeiro trabalhar os proprietários. Depois trabalhar toda a parte de gestão. Depois trabalhar o operacional. Tá?
Então é essa sequência que a gente faz. Já teve algum caso, vocês lembram, de ter uma gerência que vocês tiveram que dizer pro proprietário, olha, ou se adapta ou vocês vão ter que dispensar pelo fato de não gerir da forma que deve ser uma empresa para ela ter um ambiente positivo, que ela seja lucrativa? Tem isso? Vocês vivem isso? Sim. Muitas vezes, porque assim, quando o Roberto nos convidou para fazer uma mentoria dentro da empresa, né? Aí começa um trabalho de formiguinha, né? A gente conversa com um outro. Eu gosto muito de ouvir os dois lados, porque a gente cria critérios de entrevista e ferramentas também da análise atitudinal, que é uma ferramenta que eu uso bastante para ver o perfil da pessoa e como ela se comporta, né? Em várias situações. E a gente consegue descobrir ali, com esse feeling, né, esse trabalho todo, né, de mais de 10 anos, eu consigo identificar e trabalhar essas pessoas sem que elas muitas vezes sejam demitidas. Tá? A gente resgata, a gente tenta resgatar, esse é o primeiro passo. Quando eu ouço, eu digo, pera lá, eu estou ouvindo só uma pessoa, vamos ver o que tem por trás disso. Às vezes pode estar bem intencionada, mas a forma de fazer... Isso, aí com as ferramentas, que aí a gente traz para o profissional, porque a gente vê muita questão pessoal, né, do tratamento, da comunicação, do trabalho, da entrega, da cobrança, há muita reclamação disso, né? Então a gente transforma a reclamação em solução, trabalho em solução. Então nós sempre trazemos de uma maneira tranquila, né, e básica, né, para que o resultado seja... O que é o ser o básico dentro de uma empresa? Um bom dia, boa tarde, você primeiro, a educação, né? Isso falta muito. A entrega da cobrança, né? Às vezes a pessoa diz, mas eu me comunico bem, tá? Como é que é essa comunicação? Como é que você entende essa comunicação? O que eles me pedem, eu faço. Mas às vezes você não entende, né? De que forma que estão te entregando? Me explica, me dá um exemplo. E aí a gente vai extraindo, né, da laranja podre, muitas vezes a gente pode até fazer um suco muito bom. E há também a necessidade de perguntar também para a pessoa se ela é feliz trabalhando ali. Porque muitas vezes ela está por uma necessidade única e exclusiva dela, que não faz parte da cultura da empresa. Então isso tudo são necessárias informações para que seja entregue, né, toda a informação também do trabalho. E aí a gente começa a trabalhar pessoas. A gente deixa um pouquinho a empresa de lado no sentido CNPJ, né? Mas por que ela está ali? Qual é o propósito dela? Né? Qual é o significado dela dentro daquela função? Porque muitas vezes não está nem claro para ela o que ela está fazendo ali. Né? Porque é importante para o ego do dono, muitas vezes, né? A gente entende também isso. Às vezes ele está num patamar de uma história, uma realização, um profissional, como é que posso dizer assim, de conquista muito grande, né? E o funcionário está ali como um empregado mesmo. Ele é simplesmente um empregado. E eu encontro muita situação relacionada a isso, né? A falta, às vezes, de chamar a pessoa, conversar, perguntar se ela está feliz, né? Às vezes ela não tem um RH formado, mas enquanto isso ela representa a empresa. Tem que ser um ambiente que a pessoa se sinta bem no período que está ali, né? Que ela não fique olhando no relógio a hora de ir embora ou torcendo para chegar sexta-feira. Isso, porque a pressão psicológica, o que a gente encontra muito hoje dentro da empresa, ela cria um estresse muito grande, né? E você pode transformar isso numa coisa boa. Basta você parar e analisar. Faz parte também do teu trabalho, da tua hora de trabalho. Analisar o teu funcionário, passar no setor, ver se está tudo ok, mas de uma forma positiva. Aí o líder, né, nesse sentido, ele vai fazendo os ajustes. Muitas vezes ele nem parou para ver o período da manhã e da tarde, ele só cobre o final do dia. E no outro dia já entra com aquela pilha, né, de emoções, de raiva muitas vezes, né? E a gente encontra muita negatividade. Mistura os sentimentos, né? E mistura. Aí leva para o lado pessoal, né? Jean, sim. A liderança, ela é nata, ela é possível ser trabalhada, você pode lapidar. Como é que funciona isso? Tu que é o treinador. Para mim, a liderança começa primeiro com valores, tá? Valores você traz de casa, tá? Então, honestidade, ética, fazer para o outro o que a gente quer que faça para nós mesmos, a questão de educação, orientação e discernimento, organização.
Um líder que tem a casa bagunçada, ele não serve para ser líder. Então começa por ali, tá? Então, porque a forma com que ele pensa se traduz. Hoje, por exemplo, tem uma empresa chamada Carrier nos Estados Unidos que ela contrata os maiores headhunters, eles são os maiores headhunters do mundo hoje. Eu quero o presidente da Coca-Cola da América Latina, contrata a Carrier. Eu fiz um curso com eles já há muitos anos, tá, em São Paulo, onde eu fiz uma especialização e ali ficou claro uma coisa: para contratar essas pessoas, eles vão na casa da pessoa. Tá? Só para tu ter uma ideia do trabalho que é feito, isso eu estou falando há mais de 15 anos, tá? Que eu fiz esse curso, mais de 15 anos. Então o que acontece? Eles vão na casa da pessoa, tá? E fazem algumas perguntas para você. Por exemplo, Roberto, você tem uma foto sua e da sua família? O tempo que leva para pegar, trazer, onde está alocado, tal, tudo isso eles levam em conta. Eles cronometram tudo, o tempo de resposta. Eles andam pela casa, não para ver se a casa é bonita ou feia, mas se ela está bem organizada. Eles pedem, você tem uma chave de fenda de boca, ou de boca, por exemplo? Ele, tem na minha caixa de ferramentas, está ali organizado, tal. Tudo isso eles olham para contratar, né? Então isso naquela época já me despertou que, poxa, líder, ele não precisa nascer líder. A gente não nasce líder, tá? A gente é educado para isso. A gente consegue melhorar essas coisinhas? Organizar as caixinhas? Organizar. Por exemplo, tem gente que a gente já pegou várias secretárias hoje que são diretoras de empresa onde a gente faz mentoria. Tá? Nós já pegamos o açougueiro, que hoje ele é gestor de supermercado, tá? Que fez curso com a gente e tal, né? Em várias redes como Top, e outras redes de supermercado, Hannes, tal, que a gente trabalhou. Então, assim, e essas pessoas nos encontram e elas falam, poxa, Jean, Mari, né? Ano passado eu estava na praia, no nosso apartamento lá, e pegou o elevador, Jean, Mari, eu cumprimentei, não sabia que era, porque ao longo desses anos a gente já treinou mais de 16 mil pessoas. Imagina. Então é muita gente, a gente não tem lembrança de todos. Ele falou, eu fiz um curso há 10 anos atrás na CDL Treinamento com vocês, foi excelente e tal, e hoje eu montei meu próprio negócio, eu tenho 5, 6 funcionários, com a parte de curso que eu fiz contigo, Jean, de gestão estratégica, eu botei em prática, eu uso até hoje. Então, para nós, esse é o maior pagamento que tu pode ter, porque o que a gente deve ensinar para as pessoas como líder, e eu levei tempo para aprender isso, eu já cometi vários ou todos os erros que um líder pode cometer, eu já cometi, com certeza. Agora, quando você amadurece, você tem que ter humildade para dizer, de que forma eu vou focar melhor a minha energia e da minha equipe. E o empresário bem-sucedido precisa ser um líder preparado. Com certeza, preparadíssimo. Ainda mais, olha, a mudança que nós estamos passando, ela é avassaladora. Tá? É avassaladora. Então, o líder, ele tem que saber o seguinte: primeira regra, que é o que a Mari falou antes, e é o que a gente segue. Faz o básico bem feito é que você se propôs. Ponto. Não tem frescura, não adianta eu botar 1001 ferramentas de tecnologia se o básico tu não está fazendo. É a mesma coisa que eu botar uma Ferrari e a pessoa só passar a primeira e a segunda. Então não adianta. Compra o Fusquinha, né? O Fusca não, o Uno, né? Que é melhor. Compra o Uno com a escada, você vai chegar no mesmo lugar e tal. Eu estava esses dias na AMP falando fazendo uma palestra, né, sobre planejamento estratégico para faturar mais. E uma das coisas que eu falei e deixei bem claro é o seguinte, o que acaba com uma equipe ou com uma empresa é o ego. Tá? Eu tinha anotado aqui. É o ego. Ego e equipe. É uma das coisas mais difíceis para você gerir, né? Exatamente. Eu já fui a várias palestras do professor Cortella, e uma que me chamou a atenção foi até que ele fez, a gente foi em São Paulo ver, e ele falou um negócio que é bem interessante, né? As pessoas fazem questão de, porque eu tenho razão, que eu é que sei, eu é que... Né? E ele falou um negócio legal, ele fez a gente pensar através da filosofia. Então ele disse o seguinte, poxa, o mundo ele pode ter sido criado, né, ou ele surgiu do Big Bang. Né? Então vamos pegar o Big Bang. Surgiu o Big Bang, explodiu, fez trilhões de planetas, fez bilhões de galáxias, né?
Você vive em uma delas, que é a Via Láctea. Você mora num planeta pequeno chamado Terra, onde você divide com 8 bilhões da mesma espécie sua, só que tem mais de 1.800 milhões de espécies nesse planeta. E tu dá opinião. Tu acha que significa tanto assim? Real, não é verdade? Então, a gente mostra, né? E assim eu falo para os empresários, né? Assim como eu tenho o lado oposto também, Roberto. Por exemplo, tem empresários que chegam para a gente e eles não sabem nem o posicionamento que eles têm, a fantástica capacidade que eles têm. Então a gente pega e fala para eles. Então, né? Tem uma de autoconhecimento também. Sim, vocês exploram isso, o autoconhecimento. Muito. Né? Até para você saber até onde eu consigo ir, né? Sim. Qual é o tamanho que eu consigo administrar. Eu estava com um empresário, isso foi ano passado. O empresário chegou para mim, uma empresa grande, 800 e poucos funcionários. Aí ele chegou para mim e disse: poxa, pena que eu não tenho esse teu estudo todo, pô, tu sabe tanta coisa e tal. Eu disse para ele: olha, vou falar a verdade pro senhor, né? Eu trabalho pro senhor, né? O senhor não trabalha para mim, né? Não. Então, eu gostaria de aprender a sua calculadora, a calcular com a sua calculadora. Eu estaria talvez melhor até, né? Ou talvez o senhor trabalharia para mim. Então, assim, posicionamento a gente tem que ter. Posicionamento não é você entrar no estágio de SA, né? Ele se acha, né? Posicionamento é você realmente agir como líder e principalmente como exemplo, né, Mari? Então isso para nós é talvez entender o que o funcionário quer, né, Mari? Porque tem algumas pessoas que chegam no mercado, por exemplo, eu quero ser repositor. Olha, trabalha aqui que depois você pode ser gerente. Não, mas eu quero ser repositor a vida inteira. Tem gente que tem esse comportamento. E tem aquele que chega no primeiro dia no mercado como repositor, assim, amanhã eu quero ser gerente se eu não for o dono. Sim, exatamente. Eu vou contar legal que você contou sobre isso, Roberto. Quando eu entrei, né, numa loja e me encontrei ali, eu gostava muito, né, de não ser só vendedora, eu queria ser uma gerente. Só que ninguém nunca me ensinou a ser gerente, né? Eu tinha que trabalhar, fazer as tarefas do dia a dia, né? Ali o atendimento, tudo. Só que eu sempre mantinha a loja muito organizada, tudo em ordem, né? Isso para mim era muito importante. E depois disso, quando eu comecei a ver que as metas me davam uma lucratividade maior, né? Não só o salário base, mas sim que se eu vendesse e atingisse as metas eu ia ganhar mais, eu comecei a me espelhar na melhor vendedora que batia as metas dentro da loja. Então, quando tu tem uma visão empreendedora, né, você já começa a despertar isso, e aí lá na frente, na maturidade, na tua experiência, tu vê o teu local, aonde você chegou, aonde você se hospedou, né, aonde você se posicionou. Então, ali já é um diferencial muito grande diante de muitos que estão atrás de você. Então, quando eu digo assim, você tem capacidade, você tem potencial, você só precisa querer. A ambição é importante do funcionário? Sim, claro, porque o tempo vai te colocar na hora certa, no lugar certo. E isso eu falo para as pessoas também, nos treinamentos. Eu digo, se você não está lá ainda, é porque você não passou por todo o trajeto ainda que precisa. Então, não adianta querer entrar e estar lá na primeira cadeira, né? Ou simplesmente ser um gerente e ter só um rótulo de gerente. Você precisa dos desafios. Você precisa entender e gostar de pessoas. Porque a partir do momento que você quer fazer qualquer coisa só pensando, né, em quem é grande dentro da empresa e só entregar isso para quem é grande dentro da empresa, você não vai conseguir. Porque o teu cliente, ele é mais importante do que tua empresa. É ele que dita as regras. É ele que dita o que ele quer comprar. Ele que dita o que ele quer comprar e você vai agregando valor em volta dele. E aí você cria confiança, cria relacionamento, cria indicação, cria referência, cria exclusividade, né? Então, não é só o dinheiro, não é só o material, o técnico, e sim o bom atendimento, né? O relacionamento, a boa comunicação,
o receber bem, o acolher bem. Às vezes tem pessoas que permanecem mais tempo na empresa porque se sentem confortável naquele ambiente. Sim, claro. Né? Às vezes tu pode ter um salário bom, mas se o ambiente for ruim, for de pressão, ou que não de relacionamentos predatórios, pode te levar a deixar a empresa, né? Com certeza. E outra coisa também, né? Quando nós entendemos, né, que pessoas devem ser ouvidas, né? E muitas vezes o líder, né, ele não está preparado, o gestor não está preparado a receber isso, ele acaba muitas vezes perdendo, né, não só o funcionário, mas ele perde o cliente. Então é tão quanto importante você ouvir o teu funcionário, porque é ele muitas vezes que está ali respondendo. Né? Todo aquele conhecimento, muitas vezes que ele precisa, que falta nele, ele vai fazer perder o cliente. Jean, eu já observei, não só na área empresarial, mas em outras atividades também, que tem determinadas pessoas que sabem fazer aquilo que está se dispondo a fazer, tem essa capacidade e tal, tem a técnica, mas ele não consegue compreender as características de uma empresa, dos colaboradores ou certo. Da equipe. Certo. Ele não tem essa capacidade de saber, aquele lá tem uma ambição que eu posso trabalhar de forma positiva, aquele tem uma ambição negativa. O empresário, para ser bem sucedido a partir de um determinado crescimento da empresa, para que não ocorra o que é muito comum também, a gente vê, o cara tinha uma empresa de uma padaria que fornecia pães para o bairro. Aí ia muito bem. Aí ele resolveu colocar 10 e ele quebrou porque ele não sabia administrar uma equipe. É possível trabalhar isso, melhorar? O líder tem que ter essa percepção das características de cada um dos seus colaboradores? Sim, uma das coisas que a gente faz e já trabalhou muito são em franquias. Por exemplo, eu quero expandir o meu negócio, né? Nós temos a RoboMind, por exemplo, que é educação em robótica, que a gente trabalhou, a gente começou desde o começo, nós estamos com eles, para dizer a verdade, já há mais de 15 anos, e eles começaram na garagem, hoje eles têm franquia no exterior, tem mais de 50 unidades aqui no Brasil, e tem várias franquias no exterior e tal. Como é que eles conseguiram isso, Jean? Primeiro, o que a Mari falou antes é muito importante, a questão de propósito, tá? O empresário, assim como nós, todos seres humanos, nós vivemos de duas coisas, tá? De resultado e de realização, tá? Então muita gente só trabalha hoje pelo quê? Resultado, salário. Isso é muito raso para tu ser um bom profissional, para tu ser um profissional de excelência, tá? E nós trabalhamos também por realização. Pô, não é bom a gente teve um dia bacana de trabalho e tal, chegar em casa, hoje rendeu, foi... Nós vivemos de realização. Quando você junta os dois, tá, você vai com certeza para o trampolim da tua empresa através de inovação. Pô, se eu não sei aquilo, eu vou contratar. Mas eu não posso ter um custo de um RH, por exemplo, com doutorado em pessoas. Beleza, a maioria não tem. Então a gente faz o quê? Vou terceirizar. Aí você contrata uma mentoria, você tem vários trabalhos hoje que são feitos, né, para melhorar isso aí, através das associações, como o AMP, CDL, a CIB, etc., que pode te dar apoio. Tá? E tu conviver com mais empresários também. Porque, por exemplo, lá naquela palestra que eu estava falando para ti, da AMP, eu falei o seguinte, olha, o ser humano, o empresário, por que vocês abrem empresa? Lá, a característica são pequenas empresas. Para ganhar dinheiro. Sobreviver, ter um meio de ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro não é o propósito. É isso que as pessoas confundem. O propósito é usar o recurso do dinheiro para me ter a liberdade. A liberdade é o propósito. Liberdade de escolha, a hora que eu quiser comprar uma roupa, um carro, uma casa, liberdade para levar minha família para viajar, liberdade para dar uma boa educação dos meus filhos. Esse é o propósito real. Então você falar em dinheiro é muito raso. A gente trabalha para comprar aquele ranchinho e pescar que o pescador já tem. Exatamente. Mas assim, na realidade, o que acontece? Hoje, toda a mídia, tecnologia, etc., tá? Eles estão vendendo algo, né, que é uma falsidade de liderança, de gestão, de empresa,
gigante, que não é a maioria. Então, estão pegando exceções e botando como exemplo para a grande massa de empresários, de líderes e gestores, e não é. Você falar para mim, Roberto, o seguinte, para você ter sucesso, você tem que acordar 4 horas da manhã, correr 1 quilômetro, entrar numa banheira de gelo, tá? Ler alguma meditação, para depois às 9 trabalhar, pelo amor de Deus, quando é que eu vou ter tempo para minha família? E tem que trabalhar 10, 12 horas por dia? Essa é a pressão que estão colocando na grande massa, tá? E isso não é sinônimo de sucesso. 8 horas por dia é o suficiente para você fazer horrores de conquista. Basta você ter um planejamento, tá? Basta você focar sua energia realmente naquilo que você precisa. Um dia que rende para a pessoa é o dia que a pessoa trabalhou 8 horas concentrada. Agora, a grande maioria dos gestores e líderes, eu costumo dizer em todo lugar que eu vou, que eu só estou conhecendo atleta. Eu pergunto para alguém, daí como é que você vai? Correria, tô sempre na correria. Cara, quem corre e não sempre planeja. Correndo atrás. E correndo fala, atrás, né? Ótima observação, é isso aí. Então, eu estou correndo atrás. E cadê a tua energia para o essencial? Cadê a tua entrega? Né? Cadê a tua entrega? Exatamente. E vem cá, essencial. A busca da felicidade também, né? Faz parte, é por isso que eu digo. É resultado e realização. Tá? Não adianta eu ter para a sociedade um capital, uma empresa gigante, tá? Então eu tenho resultado, ótimo. Se eu não tenho a realização, e a realização vem a felicidade através do quê? Família, espiritualidade, valores, coisas essenciais, saúde principalmente, ou não é verdade? Uma cabeça legal, tal, para tocar as coisas, né? Por exemplo, está tão preocupante hoje a questão de burnout, esse tipo de coisa, não só nos líderes, mas também em funcionários, que ano que vem vai ser lançada a NR1, que é a normativa técnica para que as pessoas trabalhem a saúde mental e segurança dentro das empresas. Hoje é importante tu falar, porque a nossa empresa, nós já levamos, né, nós já estamos à frente com treinamentos, palestras, cursos dentro da NR1, preparando já a empresa, né, com esses treinamentos. Exatamente. Tá? Então é só nos chamar, a gente já está preparado com isso. Pois é. E aí, Mari? Eu vi que o Jean várias vezes aqui falou sobre palestras na AMP, que é voltada para micro, pequena empresa, pequenos empreendimentos. Hoje nós temos muitos empreendedores individuais, todo mundo quer iniciar um negócio. Qual é o tamanho que tem que ter para conseguir contratar a mentoria de vocês, para algum tipo de assessoria? Uma pequena empresa, um pequeno comércio consegue contratar vocês? Está ao alcance ou tem que ser por meio dessas associações e tal? Não. Ele pode entrar em contato direto, né? Mas quando eu digo assim, o custo é viável para um pequeno negócio? Ele se paga. Ele se paga mesmo, né? Então o tanto que você investe, né? Ele se paga tranquilamente. Há um diagnóstico que a gente faz, né? E a gente mesmo diz, né? Ou você, né? Assim, no sentido, você está preparado ou não, né? Então, a necessidade muitas vezes, né, de investir na empresa, ela se paga sim, tá? Eu acredito muito nisso, né? E piamente que quando o trabalho ele tem essa parceria, a Personal Advisor com a empresa X, e ela quer isso, né, e ela se dedica a isso, com certeza ela se paga. Porque muitas vezes o dinheiro, né, o investimento da empresa, ele está tão, eu digo assim, parado ali, e às vezes um treinamento nunca foi feito. Pode ter um potencial reprimido? Claro, porque eu sempre pergunto, né, no diagnóstico, você já fez alguma mentoria? Você já fez algum treinamento? A sua equipe, né, já participou, né, a empresa investiu já por pagar metade, o funcionário metade. Não, a gente não conversa sobre isso, a gente não fala, mas às vezes ela tem esse potencial. E aí a gente começa a extrair isso. A partir do momento que a gente vê que o empresário ele quer realmente realizar, com certeza ele vai fazer um planejamento e vai investir. Cabe ao tempo dele e o momento dele. Eu digo, as coisas não são caras, você só precisa planejar, né? Que nem uma viagem, eu quero ir lá para os Estados Unidos, nunca fui. Faça um planejamento, não precisa ser de hoje para amanhã. Pode levar
1 ano, 2, mas você buscando conhecimento daquilo que você quer, você precisa se preparar mesmo, porque quando a mentoria entra, ela entra com propósito, né? Ganho a ganho. A gente não entra para perder, né? Porque a gente quer tanto quanto nós ou a empresa que ela tenha sucesso. A gente entra para esse propósito. Tu sabes onde eu percebi que muita gente, que havia um vazio nessa tua área, que tem muita gente ainda para ser atingida, muito empresário para despertar, é que eu vi, né? Assisti isso, conversei com pequenos empresários, empreendedores que buscaram na igreja o apoio psicológico, sim, exatamente, o incentivo, sim, aquela injeção de ânimo para poder tocar um negócio, uma coisa até um pouco desconexa da realidade do planejamento da empresa dele, mas que ele estava tão perdido, às vezes por falta de uma orientação, tão desesperançoso, que aí ele chega lá na igreja, o cara convida, vamos lá, pô, o meu pastor vai te ajudar lá, vai orientar, teu negócio vai progredir e tal. Aí o cara chega lá, ele toma essa injeção de ânimo, porque todo negócio, todo empreendimento tem que ter treinamento, tem que transmitir essa energia, essa vontade que tu... fora da caixa, né? É o que nós buscamos. Nós também, atrás de especializações, etc. Aí a pessoa chega lá, ele estava desanimado, ele recebe aquela injeção de ânimo e ele pensa assim, pô, tá dando tudo certo agora. Exatamente. Não estou dizendo para não ir, né? Buscar aquele amparo espiritual, mas às vezes também você tem que buscar o treinamento, que pode ser até mais barato. Você tem que buscar orientação técnica, né? Para o apoio. Né? Exatamente. E hoje o especialista, ele está para ajudar. Muitas vezes você não pode parar o teu trabalho para ir buscar esse treinamento e aplicar na empresa. Você não tem essa capacidade de tempo, né? Você muitas vezes está na estratégia. Aí tu tem o tático, né? E tu tem o operacional. Então tu tem que trabalhar na pirâmide esses 3 negócios, né? Esses 3 pilares. Eu tenho visto esse interesse na geração mais nova. Sim. A minha filha, por exemplo, pai, a gente tem um escritório, presta serviço, a gente contratou uma mentoria financeira para orientar. Filha, mas vocês têm estrutura para isso? Não, pai, vale a pena, porque aí eles orientam como a gente tem o caixa, o que a gente pode gastar, o que não pode, como fazer fluxo de caixa. Isso acaba aliviando a gente tem mais cabeça para trabalhar. Né? A direção do planejamento, né? Hoje as pessoas aceleram e se atropelam e é uma patrola, né? Às vezes mistura as coisas, né? Aí, o caixa, né? Exatamente. E a questão financeira... Vocês entram nessa orientação também? Sim. A gente entra na orientação. Hoje, a Personal Advisor, ela trabalha todas as áreas. A gente não trabalha o financeiro operacional, por exemplo, da operação financeira da empresa. Mas vocês orientam. Mas a gente o ideal é que... orienta o líder, porque o nosso escopo é gestão estratégica comercial, gestão de produção, gestão e controle de estoque, logística, etc. Tá? A parte comercial também, enfim. E a parte do financeiro, a gente trabalha gestão e liderança da parte financeira. Nós não trabalhamos o operacional financeiro. Mas isso dá um norte de horizonte, como você tem que... Porque assim, Roberto, toda empresa nós identificamos e temos a real certeza que ela é comercial. Toda empresa tem um comercial em todos os setores dela, né? Porque assim, se tu entende do teu negócio, tu tem que vender ele, né? E cada, assim, só terminando, e cada setor da empresa, a lucratividade ela tem que ser entendida para cada um que está ali, né? Porque o lucro ele tem que estar sendo gerado diariamente, né? Para tu ter uma ideia até do gap que a gente trabalha, tá? A gente tem empresas que trabalham com faturamento de 50 mil por mês, como eu trabalho com empresa de 13, 14 milhões por mês. Tá? Quais são os problemas das duas, Jean? Tá? Só muda a proporção, são os mesmos. Sim. É igual. É fantástico. É igual. O que acontece é que, por exemplo,
Na grande, para fazer um sistema de comunicação, ia sentar com o pessoal de software e dizer, nós precisamos isso, ou botar um Power BI lá para dar os dados, né, de produção e gráficos que a gente precisa. Esse aqui, o grande vai fazer um sistema. Esse aqui, nós vamos ver um Power BI da Microsoft gratuito do Google. Tá? Então, assim, a gente, até responde a tua pergunta anterior, Jean, precisa ter muito dinheiro para ter profissionais do nível de vocês e tal. Não, depende, primeiro, que se paga, e segundo, depende o que você vai implantar. Porque, assim, nós temos hoje os quatro pilares de atendimento que a gente faz. Então, primeiro é mentoria. Aqui vale a pena a gente esclarecer. Mentoria não é consultoria. Tá? O que o consultor faz? Ele vai lá, por exemplo, você precisa de uma planilha, ele vai lá e faz a planilha, agora tu bota isso aqui para rodar, tal. A mentoria não. A mentoria vai te dizer aonde buscar a planilha, tá? Tu vai ter que aprender a fazer a planilha, tal, para tu não depender direto do mentor. O mentor, ele não vai ver o que tu faz errado na tua empresa. O mentor vai ver as qualidades da tua empresa e vai exponenciar essas qualidades. Automaticamente, o que está errado vai se corrigindo, porque você vai ficando com vontade. Se eu não pensasse assim, por exemplo, eu não contrataria Beethoven para tocar uma sinfonia, porque ele era surdo. Sim. É ou não é verdade? Bem simples. Né? Garrincha para jogar uma pelada, tinha perna torta. Né? Então, a mentoria ela é diferente. Ela dá direção, né? Mas você vai ter que se comprometer. Então eu não faço nada por ti, eu te dou toda a direção que tu precisa. E é interessante como às vezes as coisas patinam, às vezes tem dificuldade. Exatamente. Mas também quando entra no trilho, o crescimento de algumas empresas é uma coisa espetacular. Aí tu diz, poxa, por que essa empresa ela explodiu do dia para a noite? Tá? Nada é por acaso. O cara sai de uma loja de Brusque para ter 200 no Brasil. E aí é o tal negócio, né? Quantos anos, por exemplo, pegando a van, o Luciano, quantos anos ele passou também patinando e tal. Eu morei em Brusque na época que ele começou, né? Então, até fazer a primeira van em Brusque, né? E um dos clientes que eu tive, ele trabalhou para o Luciano, acho que 20 e poucos anos, né? Na área de compras. Então, não é? A van não explodiu do dia para a noite, né? Foram quase 20 anos para a primeira ser forte para depois começar e assim vai. Então, e você tem que ter aquele objetivo, a dedicação. O objetivo. E outra, se tu não sabe alguma coisa, procura quem sabe. Peça ajuda, né? Peça ajuda. Não falei do ego. Peça ajuda. Cara, as pessoas mais inteligentes que a gente conhece, né, Mário? Elas sabem dizer, eu não sei. Elas sabem dizer, eu preciso de ajuda. Tá? É isso que o empresário muitas vezes não está enxergando hoje. E está indo, muitas vezes, atrás das exceções de manipulação de massa das mídias. E vira regra isso. E vira regra. Não quebram isso depois, né? Exatamente. Difícil, né? Nós estamos passando por uma revolução nesse Sim, total. O ano de 2024, 2025, o surgimento da inteligência artificial, ChatGPT. É o que está vindo por aí. E outras inteligências. Sim. Isso vai transformar... inclusive o empreendedorismo completamente, totalmente, né? Totalmente, tá? Eu e a Mari, a gente conversa muito sobre isso. Hoje, por exemplo, desafio para vocês têm que estar sempre um passo na frente, exatamente. Né? Hoje, por exemplo, nós temos um programa chamado Academia de Liderança, tá? Então ele é um programa, não é? Ele mescla curso e mentoria, tá? Então ele é um programa onde nós trabalhamos 4 pilares. Autoconhecimento, tá? Então todos os testes que a gente faz, tudo, né? Pro autoconhecimento do líder. Comunicação, que aí a gente já trabalha inclusive algumas ferramentas de inteligência artificial, algumas ferramentas de comunicação, etc., que não são o WhatsApp. Eu sou contra o WhatsApp dentro da empresa. Talvez a gente até um dia faça um podcast sobre isso. Tá? Porque você... isso às vezes estraga a relação ele só atrapalha, do colaborador, tá? Com a empresa, enfim. Principalmente empresa pequena, né? E nós temos vários problemas hoje. Tá? Se você pegar hoje numa faculdade, eu estou dizendo dados que ocorrem nas nossas faculdades, né, em Santa Catarina e tal, interpretação de texto é quase zero. Às vezes eu estou escrevendo uma coisa para você
Você tem discernimento, mas a outra pessoa não tem. Eu não escrevi direito, você tem outra interpretação e é negativa geralmente. Tá? Porque a maioria das pessoas é atleta, está na correria. Tá? Então a gente tem que ter um cuidado. A comunicação já é complexa, né? Comunicação porque hoje... conforme a entonação Exatamente. da voz, a mesma palavra Por isso que você pronunciar tem vários sentidos, né? Exatamente. Por isso que a gente colocou na Academia de Liderança essa questão de comunicação, porque tu precisa ter filtro, cara. Senão hoje, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, tá, Roberto? O número de ideias, eu tenho um pessoal extremamente criativo, também atrapalha na minha evolução. Sim. Tá? Porque aí surge uma ideia, a coisa não tem início, meio e fim, vai até o meio, deu alguma coisa errada, eles não ajustam. Você faz o quê? Não, vou botar aquela outra em prática, já vou botar outra. Olha a insegurança que tu causa no clima organizacional, etc. Tá? Outra, gestão estratégica, planejamento. Tá? Eu ensino em 3 horas a fazer um planejamento fantástico, tá? Que você, para fazer o planejamento, não precisa mais de 45 minutos. Tá? E simples, fácil, sem frescura, sem 300 gráficos, etc., que serve para qualquer um. Tá? E tem ferramentas acessíveis hoje para essa organização. Você pode tanto fazer com tecnologia como eu ensino o mapa mesmo, né? Nós temos o método Canvas hoje, que é fantástico, e outros métodos que nós mesmos criamos, tá? Que são extremamente didáticos. Tá? E a outra coisa que tem na Academia de Liderança é o quê? Gestão de pessoas. Então, o líder que faz os líderes que fazem esse programa, a gente só aplica dentro de empresas e cursos fechados. Tá? O líder que faz esse programa com as ferramentas que a gente coloca, ele coloca em prática, tá? Ele tem um sucesso absurdo. Por quê? Não tem complicação, não tem mistério, vai direto ao ponto. Tanto é que a academia ela tem 15 horas. São 5 sessões de 3 horas. Tá? Eu não faço ela 15 horas direto, ou 2, 3 dias, não. É uma vez por mês, 3 horas. Por quê? A gente ensina, ele vai ter que praticar 30 dias e trazer o resultado. Vai ter que praticar, por isso que ele é um programa. Muito diferente de tudo que tem por aí. E traz muito a nossa vivência. E traz muito a nossa vivência, a nossa cultura, né? Afinal, querendo ou não, são 300 e poucas empresas só para personal advisor. Tá? Então, outras empresas que a gente trabalhava toda a parte de franquia. Então, você tinha 30 franquias, por exemplo. São 30 gerentes que falavam comigo. Mais a equipe de vendas. Mais os vendedores internos. Né? Mais a conectividade que eu tinha que ter com outros gestores. Da área financeira, da área de treinamento, a parte acadêmica, etc. Então, isso te dá um know-how, tanto para mim como para a Mari. Me parece, Mari, me corrija se eu estiver errado e, por favor, amplie se tu concordar. Muito além de você ter um conceito com o seu cliente que você produz, você tem que ter um conceito da empresa para a sociedade e até para futuros colaboradores, né? Porque o que eu tenho visto hoje, a gente sempre acostumava ver as empresas pesquisar quem elas iriam contratar, né? Olhar o histórico, o currículo, pegar informação, né? Alguns pediam até carta de recomendação. Hoje tem pessoas que quando vão procurar um emprego, eles verificam a saúde financeira daquela empresa, se a empresa tem um bom plano para os funcionários, se lá tem possibilidade de você crescer. Tudo isso hoje tem que considerar, né? Sim. Porque daí entra aquela questão da rotatividade, porque eu vou lá, mas lá eu só vou passar porque não... Você tem que pensar num todo hoje. Nós temos uma empresa com um case de sucesso muito grande que a gente implantou, que foi a plataforma de treinamentos. Eles têm uma plataforma que quando o funcionário entra, ele tem vários cursos ali disponíveis para fazer, com certificação, com horas de estudo, tudo, e a empresa vai acompanhando isso. Né? Então, essa empresa, a rotatividade deles é muito baixa, porque o funcionário se vê reconhecido. Então ele se reconhece e se identifica ali. É importante para a empresa, eu quero trabalhar naquela empresa, muito. As pessoas buscarem isso. Claro. Tanto é que nesses cursos, né, Mari? O primeiro curso que ele tem é a história da empresa, o storytelling da empresa. Mas para a empresa tem retorno isso, Jean? Com certeza, diminui a rotatividade, melhora a cultura, né, Mari? Sim, a própria...
Vou falar do case de Gramado sim, lá também. A questão de ser mais dinâmico ali, né? De entender, né, o propósito. Então, tu não está só vendo a empresa, mas sim você está enxergando o potencial ali dentro. E eu sempre coloco assim, né? Se você faz um bom trabalho, você deixa um bom legado, você deixa uma porta aberta, né? Por mais que aquele ciclo se encerra ali, ele tem uma carreira, ele quer ir para... Às vezes a pessoa está terminando uma faculdade que não é a área dela, mas ela precisa trabalhar para pagar aquela faculdade. Isso deve ser dito dentro da empresa, numa entrevista. Então, muitas vezes a questão é dinheiro mesmo, é salário, mas para alcançar um outro objetivo, né? Então, a transparência, né, é muito importante, porque tu não vai fazer a tua trajetória se tornar uma desgraça, né? Uma Sim. coisa ruim. Pelo contrário, porque se tu sair da empresa, aquilo ali te ajudou a você estar num sucesso Pode maior. te abrir uma outra porta Claro, lá na frente amanhã, lá né? na frente, às vezes, aquela empresa, ela tem a necessidade, muitas vezes, do teu serviço. Né? Independente, né? Se for saúde, se for produto, se for... Você futuramente pode ser um grande empresário e fornecer produto, como aconteceu comigo. Eu trabalhei em empresas que voltei a fazer mentoria. Que hoje tu faz mentoria, né? Então... Ela era funcionária, Se hoje tu não faz tivesse mentoria. deixado uma boa imagem lá... Exatamente. Sim, Da mesma forma eu, por exemplo, Foi várias muito bom. empresas em Blumenau, né? E também, né, Jean, só para não ter... Cortando, Sim, cortando. Mas tem empresas que perguntam, Mari, se eu te contratar para ser fixa aqui conosco, né? Tu viria? Eu disse, olha, não é a minha realização. A minha realização hoje é ser mentora. É na área de treinamento, gestão, né? Então eu deixo isso muito bem claro, mas a gente cria essa confiança. Então a gente vê que a gente é o freguês, né? Que nem elástico, a gente vai e volta. Então o cliente, tu é só de número. frequência, né? Vem de frequência, né? O atendimento. E às vezes tu cria só um número dentro da sociedade. Aquela pessoa veio aqui, fez um trabalho, foi embora e nem lembra, né? Mas nós não, nós deixamos um legado forte, firme. Mentoria termina, né? Dependendo do prazo ali, né? Que a gente vê a programação que precisa, mas depois a gente volta com a manutenção. E é isso que E os vai manter vocês no mercado, Claro, né? Exatamente. Com certeza. A gente tem perenidade e a empresa também. E os nossos Se a empresa vai clientes- bem, você vai bem. Vamos Exato. bem. E os nossos É uma troca clientes se justa. tornam parceiros, se tornam Verdade. amigos, né? Se tornam pessoas Sim, pessoais. de convivência nossa. E nós temos um profissionalismo tão bacana, e eu acho importante falar isso, a gente não mistura as coisas, a gente é muito sério naquilo que faz. Sim. Né? Isso é muito nosso, né? Muito meu e do Jean, né? E às vezes a pessoa diz, vamos chamar o Jean e a Mari antes de chamar outro. E eles mesmos falam isso pra nós. Mari, mas sabe por quê? Às vezes tem pessoas que elas estão tão ocupadas em tocar a empresa, em ganhar dinheiro, isso e aquilo, e às vezes até um negócio que vão fazer, se pegasse uma opinião de um terceiro, de uma mentoria, Sim, evitaria uma série de problemas. com certeza. Porque você precisa, às vezes, sair da tua visão, né? E trocar essa ideia e o profissional que está ali, que está atento. Então, acho que o papel de vocês é gigante, extraordinário. E a gente sempre tem que estar se aprimorando, né? Faz parte do nosso Entender trabalho. que a gente não sabe quase Entender nada, né? que, a gente faz muito. Ano passado, por exemplo, né, que é um lançamento que nós vamos trabalhar forte ainda, e agora, nesse ano, a gente começou devagar tal para fazer o piloto, né, e vamos lançar com força total. Por exemplo, são jogos empresariais. A gente fez... Pois eu vi no site de vocês, na Sim. página. Como é que funciona esses jogos empresariais? Nós fizemos um curso onde nós somos com o maior especialista do Brasil, Guilherme Eto, de jogos empresariais. Foi feito Tá? em Curitiba. Foi feito em Curitiba. Então, o que acontece, né? Nos jogos empresariais, a gente trabalha, por exemplo, aqui, ó, a pirâmide de aprendizado. Tá? Então, dentro da pirâmide de aprendizado, para você aprender 90%, você tem que ensinar. Se você lê, por exemplo, é 10%. Se você lê e escreve, 20%. Se você lê, escreve e observa, você aprende 30% do conteúdo. Porém, se você vê e ouve, por isso que palestras, tal, a gente leva slides, leva vídeos, tal. Pô, tu vê e tu ouve, tu participa, tu aprende até 50%. Quando tu põe algum exercício ou dinâmica, tu aprende 70%. Agora, quando tu pratica 80%.
E aí tu vai para o ensinar, tu aprende 90%, tá? Esse é um alto índice, né? Então na pirâmide do Glaser, a gente trabalha isso. Então os jogos empresariais, se tocar mais para baixo aqui, ó, tá? Então são vários jogos onde a gente vai, por exemplo, dentro da empresa, e eu falo com você, Roberto, qual é a tua dificuldade hoje com a tua equipe? Ah, Jean, eu tenho dificuldade com a minha liderança, eu tenho dificuldade com a equipe, cada um faz o seu e não se importa com o outro setor, mas o outro setor é fundamental para dar continuidade, um dá para o outro a continuidade para a gente atender bem o cliente. Ah, eu tenho dificuldade no setor de atendimento ao meu pessoal, eu tenho um pessoal muito mais velho na empresa que tem algumas manias, eu tenho um pessoal que está há algum tempo se adequa legal, mas tem esse pessoal novo aí, eu estou com dificuldade e tal, e eles trabalham às vezes tudo na mesma equipe, como é que eu faço? Então o que a gente faz? Em cima desse diagnóstico que a gente faz com você, por isso que toda página da nossa empresa, da nosso site, tem o diagnóstico gratuito, que eu só vou te atender em cima de um diagnóstico, como médico, tá? Então, lá eu vou ver o que é injeção. É que a primeira consulta contigo é grátis. Exatamente, a gente faz gratuito, né? Para o pessoal aqui diagnóstico é gratuito. É uma consulta, né? É uma consulta. Então, ali a gente vê os problemas e a gente vai resolver contigo e te ofertar soluções. Então, os jogos empresariais são jogos para ampliar o leque de soluções. Por quê? Você tem o que a gente chama de injeção e você tem o remédio. Injeção, eu tenho que fazer logo na empresa. A empresa já precisa dar resultado logo. Então, essa dificuldade, né, eu não posso deixar passar agora. E isso é treinamento também. Sim. É treinamento. Aí, por exemplo, os jogos empresariais, e tem o remédio que tu faz com o tempo. Então, por exemplo, os jogos empresariais é legal porque em vez da gente dar um treinamento lá em uma sala, só slide e tal, um outro exercício, nós colocamos jogos onde a galera tem que trabalhar tudo junto, tem que pensar e tal. Tu dá dinâmica, tu não diz o porquê da dinâmica, só depois de todo mundo fazer. E dentro do contexto que tu precisa, é de líderes, nós fazemos a fundamentação e trabalhamos o jogo depois da fundamentação. Então nós usamos o método CAVE, né? Que ele é, inclusive, aprovado pela ONU. O Sebrae usa também o CAVE. É contínuo aprendizado vivencial. Então, os jogos fazem o contínuo aprendizado vivencial. Então, faz todo mundo se integrar e ali tu vê quem é o cara que ajuda, quem é o cara que é mais na dele, tá? E aí nós fizemos análise, porque é sempre passado em dois. Eu e a Mari a gente passa. Enquanto eu estou fazendo a dinâmica, a Mari faz a análise. Observando e construindo enquanto o perfil de cada um. Exatamente. Enquanto a Mari faz a dinâmica, eu faço a análise. E aí depois a gente traz um resultado e tal e faz um acompanhamento depois de 30 dias, por exemplo. Fizeram 2 dias, né, dependendo da necessidade, 2 dias de jogos empresariais. Fizeram 16 horas de jogos empresariais, beleza. Depois de 30 dias a gente vai lá e vê como é que está a equipe. Como é que está agora? O que mudou? Tal. Né? Precisa de mais alguma coisa? Vamos ver. Agora talvez a mentoria, mais uma solução. Aí a gente está lá de acordo com a necessidade. Talvez um dos setores que melhor funciona em todos os pontos de avanço de tecnologia que a gente tem e que faz a prática também da entrega, seja da aviação, né? Sim, a aviação exatamente. Ela tem que trabalhar com erro próximo a 0, se não 0. E aí a gente colhe do treinamento, né, a eficiência, a insistência, a eficiência. Sim. E do erro, a investigação, que é o que vocês vão fazer ali, para evitar que o erro se repita. Exatamente. Porque o momento mais importante para a aviação é o do acidente. Sim. Não é só pelo transtorno, pela perda, mas pela importância de investigar o que gerou, quais foram os fatores. Exatamente. E assim como numa empresa, certamente não é um fator só, né? Perfeito. Você vê que eu posso ter 30 mil horas de voo, mais de 20 anos de experiência sendo piloto. Eu entro na cabine do avião, o que eu vou fazer? Checklist. Entendeu? E é esse checklist. Isso afasta a possibilidade do erro. Exatamente. E é isso que a gente implanta dentro da empresa, através da manualização, através dos cursos, das palestras, da mentoria, né? Da conversa com o pessoal, da toda a orientação que a gente faz, é isso. Por quê? Pô, tu vai, o negócio não é a técnica, tá?
é tu criar o hábito. Por que todo avião que o piloto entra, ele faz o checklist? É um hábito. Ele não sai sem fazer o checklist. Um pequeno erro pode mudar a tua vida, a vida dos teus colegas de trabalho, da tua empresa. Exatamente. É isso aí. E hoje tem muitas consequências também de tudo que a gente fala. Todas. Por exemplo, a gente já pegou empresas que de turnover o cara gastava uma Ferrari por ano, né? Por causa do turnover dele, de entra e sai. Né? Não é esse exemplo que eu falei para ti do litoral, é uma empresa aqui próxima. Tá? Então, ao passo que nós temos exemplos fantásticos e totalmente diferentes, né, dessa gama de empresas que nós trabalhamos. Por exemplo, em Gramado, a gente fez mentoria há muitos anos, né? Começamos aqui em Blumenau, aí depois é uma família hoteleira, do ramo hoteleiro, começaram aqui em Blumenau, tal, aí eles tinham o Hotel Mansiones, depois tinha o Barra Sul em Balneário Camboriú, o Hotel Indaial. Aí eles foram um dia para Gramado, se apaixonaram por Gramado, compraram uma pousada. Não, né? Aí compraram uma pousada e um terreno lá em Gramado. Beleza. Aí nós trabalhávamos aqui em Gramado. Daqui a pouco ele, vamos fazer um projeto? Vamos. Como é que é o projeto? É assim. Tal. Beleza, vamos fazer o projeto. Aí ia ser lançado o projeto. No meio desse projeto, tá? Eles tiveram uma outra ideia. Vamos fazer um hotel temático. Em vez de fazer um hotel, a nossa primeira intenção é fazer um andar temático, aí um andar só da selva, um andar só do dinossauro, um andar de personagem e tal. Não, vamos fazer um hotel temático único e tal. Aí nessa época veio a pandemia, quando eles começaram o projeto desse hotel, veio a pandemia, cara. E aí, já estava tudo em obra e tal, e eles no meio da obra quiseram mudar e fazer um hotel temático. Tá? E aí eles entraram em contato com a gente e tal, e precisou de outras mentorias. Precisou mentoria de design, por exemplo, hotel temático você tem que ter design, né? Precisou a mentoria para criar o storytelling, né? As histórias tal, que é o Hotel Chocoland de Gramado. O Hotel Chocoland de Gramado é um palácio de chocolate, ele é o único nas Américas, tá? Onde toda a temática ela é embasada e estruturada através da Disney. Então eles foram muitas vezes para Orlando tal, e outros parques, né, para fazer daí sim o storytelling, a historinha que tem lá dentro, que é de um alquimista que pegou e achou uma menina e com 2 xícaras levantou o palácio. Tanto é que você entra no Palácio de Chocolate, são 2 xícaras gigantes tal. Toda a temática do hotel é chocolate, desde os móveis e tudo que eles foram pioneiros. Por exemplo, tem quartos que você entra que o teto é o chocolate em gota, assim, tipo escorrendo tal. Como fazer aquilo? Em gesso, não pode ser de plástico. Né? Então eles tiveram que arrumar várias soluções. É o diferencial. Então lá, aonde a personal entrou? Nós entramos no operacional e na gestão. Tá? Então nós fizemos toda a manualização que hoje eles se quiserem fazer uma franquia, eles estão prontos. Tá? Então o que acontece? Por exemplo, o funcionário é contratado, ele passa 1 semana de integração. Ele se hospeda lá para saber como é que é a experiência. Tá? Outra, ele vai ter todo o storytelling, quem são os personagens, quem são os proprietários, como é que surgiu esse sonho, que veio através da proprietária, que quando era criança desenhou um castelo de uma casa de chocolate, né? E esse desenho a mãe dela guardou, e eles em conversa em família, uma casa de chocolate, tal, vamos fazer um hotel de chocolate em Gramado, tá? Então ele é famosíssimo hoje, é fantástico. E tu vê como é interessante a ideia bem trabalhada, né? Exatamente. Certamente alguém vai ouvir e se interessou. Eu já fiquei interessado. Sim, é fantástico, é fantástico. E no hotel? Sim, porque lá nós pensamos em tudo, é o detalhamento, é o checklist. Então, são os quartos, menu, tá? Você tem um check-in para criança, você tem check-in, e são vários negócios que foram montados dentro do hotel. Você tem a loja, você tem o Cacau Spa,
Você tem um spa lá ao dentro. Ao invés do hotel ser somente a hospedagem de uma passagem é uma experiência. que tu vai ter na cidade, é uma experiência mais um fantástica. ponto como se fosse visitar o Pequeno Mundo e outras atrações que tem na cidade. Outras atrações de Gramado. Inclusive está evoluindo bastante. Lago Negro, enfim, você vai estar numa atração. O Chocolândia, ele é uma atração. É se tornar cada vez mais atração. A história que tu contou aqui, ele é uma atração. E lá é interessante porque na integração, por exemplo, assim como em grandes parques mundiais, você não vai para o trabalho. Quando você está trabalhando, você não está trabalhando, você está em cena. É outra concepção. Você está em cena. A camareira, ela está em cena. Então, o acolhimento, falar com as pessoas, o bom dia, boa tarde, boa noite, você primeiro, por gentileza, etc. Toda essa parte é super trabalhada. Ela não é trabalhada, é super trabalhada. Que legal. Tá? Para quê? Para trazer, tanto em hotel e hospitais, por exemplo, que a gente já trabalhou, a gente, quando vai fazer um curso, a gente não trabalha atendimento por atendimento. A gente trabalha acolhimento. É totalmente diferente. Tá? É você mostrar que você está se importando com a pessoa. É uma diferença absurda do atendimento que a gente está habituado hoje. Quando eu me importo contigo, vamos dizer que eu te recebi numa loja de roupa. Tá? Você botou uma roupa, você gostou, eu como profissional, eu tenho que dizer, olha, ficou bom, mas ainda não está exatamente para você. Vem cá que eu tenho esse produto aqui, assim, bota para você ver hoje, para você ver como fica legal, Roberto. Poxa, olha, cara, tu não olhou mais preço, acabou. Né? Aí você agrega valor. Você agrega valor. E, então não tem assim, é o que a gente sempre fala. Não tem milagre. Vamos fazer o básico bem feito. Mari, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Beleza. Mas eu gosto da gente divulgar as coisas positivas. O trabalho de vocês é algo muito positivo. E hoje, quando eu vinha para cá, eu vi no noticiário que Santa Catarina é o primeiro estado em produtividade. Sim. Né? Produtividade é o resultado melhor, né? Exatamente. Você buscar o melhor de um serviço que os outros já prestam. Então a gente faz o nosso produto ter mais qualidade, dar um retorno maior também para o empresário. Exatamente. E aí tem a questão do treinamento, da qualidade, da mão de obra. A gente falou aqui em Gramado, e Gramado é a menina dos olhos do Brasil. Sim. E em algum momento eles já vieram em Blumenau. Sim. Tá? Vieram aqui em Blumenau para aprender a fazer algumas coisas voltadas para o turismo. Exatamente. A gente deu uma parada, mas a gente tem Pomerode, por exemplo, que tem uma série de iniciativas legais. Gaspar, né? A própria Cascané, o Ecoar. O Resort Ecoar, etc. Nós temos aqui diversas empresas, né? Eu fiz um trabalho espetacular ali com o pessoal no treinamento de camareira, governança, atendimento. Implementei várias ferramentas, né? Então eu faço curso assistido, que é um acompanhamento em loco com a pessoa, né? Ensinando, valorizando, fazendo um bom atendimento, né? Ela se colocando como hóspede, como ela gostaria de entregar aquilo que ela fez, né? Para uma pessoa que vai se sentir super bem sem saber quem fez aquele trabalho. Né? Às vezes os elogios estão nos bastidores, como se diz, mas lá ele vai ter um ponto, né, na avaliação, o quanto aquilo é importante, né, para o empreendimento, né, para a própria cultura, né, da empresa. Então os valores são esses, não é o cliente que vai chegar lá e vai pagar uma hospedagem 5, 6 mil para a família, vai comer, ter uma experiência e não vai conhecer muitas vezes, né, ou passar por alguém e não vai receber um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está tudo certo? Sou eu a camareira que fiz o trabalho no seu quarto, né? Então, se precisar de alguma coisa, está aqui o meu nome. Acolhimento. E tudo isso agrega valor, qualidade. A nossa grife Blumenau. Sim. Né? E vocês fazem parte dessa história toda, treinando. Imagina quantas pessoas tu já não treinou vindo desde o Cetil. Meu Deus, aí eu já perdi a conta, porque a gente também nem comentou. A gente faz parte de uma plataforma chamada aí o Mentor, onde tem nossos cursos lá. Nós fizemos cursos lá e hoje o pessoal
que é uma plataforma para a empresa, onde a empresa contrata essa plataforma, ela é de RH, não tem só curso palestra, tem um setor de RH completo lá dentro, é fantástico o trabalho deles e sempre evoluindo. E a gente fez alguns cursos e botou na internet, então eu nem sei quantos na internet, através dessa plataforma, também fizeram. Então eu quero crer que deve passar de umas 30, 40 mil pessoas já. Que legal. É legal. Então esse foi o primeiro, né? Sim, sim. Em breve a gente volta a conversar sobre mais algum assunto, sobre o trabalho de vocês, Joia. que é sensacional. Valeu. Foi um prazer Muito conversar obrigado, contigo, Roberto. Jean. O prazer foi nosso. Casal 20, legal, bastante hein? sucesso aí pro podcast aí, né? E valorizar as coisas que são aqui de Blumenau, da Sim, nossa as gente, coisas da nossa boas terra, que as nós coisas temos boas aqui, que né? nós temos. Blumenau é uma cidade maravilhosa. muito Muito privilegiada. Somos daqui, né? E a gente sabe o quanto o empresário, nós como empresários, precisamos nos unir, né? E ser forte no nosso trabalho, na nossa entrega, né? Então é importante essa parceria, né? Quem é Jean e Mari? O que é personal advisor? Né? Então a gente fica à disposição, sim, né? sim, sim. Tem o nosso contato, foi passado muitas vezes. Nós temos outdoor, né? Pelo entusiasmo de vocês, a gente ama a energia positiva a gente que vocês transmitem, isso já diz tudo. Joia, joia. A gente fica feliz. Obrigado, Roberto. Valeu, obrigado, Grilo. Show de O bola. Grilo que convidou vocês aí. Obrigado, Grilo. Tá bom? Sucesso aí. Valeu.